Ele é responsável pelo FIFE, Festival Internacional de Filme de Esporte, que traz para o Brasil uma seleção dos melhores filmes de esporte do mundo. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Revista o produtor Antônio Urano. Obrigada pela sua presença. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês na Revista do Cinema Brasileiro. Obrigada. E o FIFE, o Festival Internacional do Cinema Brasileiro, é isso. São os melhores filmes do mundo, uma seleção dos melhores filmes do mundo, filmes para todo o público e entrada gratuita. Eu sempre brinco dizendo que no FIFE o nosso critério de seleção é filme ruim não entra. Esse critério é muito Certa pretensão, não, mas tudo tá bem. certo. E como é que surgiu a ideia de realizar um festival nesse recorte de filmes de esporte? Minha vida toda nos últimos 30 anos foi frequentando festivais internacionais, de vários tipos, desde os grandes festivais até os festivais menores, onde nós levávamos o cinema brasileiro, os filmes brasileiros. E sempre me chamou a atenção que no Brasil nunca ninguém tinha despertado a atenção para festivais com a temática dos esportes, né? Várias cinematografias do mundo têm muita atenção para os filmes onde o motivo é o esporte. São histórias vinculadas com o esporte, que sempre estão vinculadas com superação, com valores positivos e tal. E a gente tem uma cena muito forte esportiva, né? A gente tem grandes expoentes. O Brasil, né? a gente pode dizer que é um país esportivo, né? E então isso combinou com os últimos anos em que o Rio de Janeiro começou a realmente crescer e ficar notável internacionalmente como sede de grandes eventos esportivos, né? Em 2007 a gente sediou o Pan-Americano, logo depois nós tivemos os Jogos Mundiais Militares, logo depois tivemos a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, e agora a gente tem um mega evento. A maioria das pessoas não consegue avaliar o tamanho do que vai ser os Jogos Olímpicos. Aí nós pensamos, esse é o momento da gente ter um festival com esse desenho, com essa perspectiva. E foi assim que a gente idealizou esse festival. Ele já foi pensado a princípio como um festival internacional? Como internacional. A gente queria trazer os melhores filmes de esporte do mundo. O Brasil agora começa a intensificar a produção com esse foco dos esportes, né? A gente sempre teve a televisão assim, mas o cinema estava um pouco afastado desse filão, dessa motivação temática que são os esportes. E no início a gente pensou, poxa, deve ser difícil ter tantos filmes de esporte para você fazer um festival exclusivamente sobre esportes, ou histórias de esporte, ou documentários sobre os esportes. No entanto, a gente se surpreendeu quando abriu as inscrições, tem muita coisa. Como é o caso dessa edição agora, em que fiquei muito surpreso na primeira edição, não tanto, mas agora na segunda edição, a quantidade de filmes brasileiros que se inscreveram. Sim. A gente está agora exatamente no processo de seleção. Como é esse? Como é o formato? Quem pode se inscrever? Quem é aprovado? Como é que funciona a seleção de vocês? O principal critério é o da qualidade, né? Quer dizer, me inscrever, todo mundo pode inscrever. Evidentemente tem uma restrição que você tem que ter algum envolvimento no esporte. A sua história tem que deixar o espectador perceber que tem esporte ali naquela história, né? Exatamente porque uma das motivações do filme, do FIFE, é você mostrar o esporte, é você informar também sobre os esportes. Sim. A gente vai ter agora, no próximo ano, os Jogos Olímpicos, são mais de 40 modalidades esportivas. No Brasil, a maioria das pessoas não conhece, fora os esportes mais tradicionais aqui, os demais esportes que vão competir. Nós vamos ser espectadores e eu acho que o FIFE pode dar uma contribuição também, através do cinema, de você mostrar sobre esportes, como o hóquei, como outros esportes que não têm tradição aqui. E tem muitos filmes sobre esses esportes, né? Então, os critérios são que tenha esporte na jogada e que pode ser curta-metragem, pode ser longa-metragem,
Nós temos duas... E vocês têm uma comissão avaliadora? Temos uma comissão, que geralmente envolve um crítico de cinema, nós próprios, com a nossa experiência de participar de festivais, e essa comissão faz vários filtros até chegar à seleção final, que é pequena. Nós temos duas sessões competitivas, que são a sessão dos longas-metragens, que vão ser 10 apenas, e nós temos 12 curtas-metragens, também são competitivos, que vão ganhar prêmios. Né? Mas isso, o festival, evidentemente, não se resume a essas duas sessões. Nós temos as demais sessões informativas. E existem atividades paralelas também, assim, debates? Claro, o festival, a gente tenta transformá-lo também num fórum de debate sobre essa questão do cinema e especificamente do cinema que trata de esporte, que se inspirou nos esportes. Então, a gente tem programado 2 dias de seminários onde nós vamos discutir esses aspectos, desses problemas e quais são os incentivos, quais são as possibilidades de veiculação de filmes sobre os esportes. E quem seriam esses profissionais desses seminários? As pessoas Normalmente a gente chama as pessoas ligadas à área que fomenta o cinema no Brasil, chamamos pessoas que têm experiência sobre esse tipo de filme no exterior e chamamos diretores de televisão que representam as possibilidades de veiculação desses filmes na televisão e no cinema também, os aspectos de distribuição. Sim. E a gente se preocupa também sobre os Jogos Olímpicos, então sempre nós vamos falar dos Jogos Olímpicos que estão aí, do ponto de vista como a mídia vai interagir, vai se preparar ou está se preparando, e mesmo depois das Olimpíadas, como fazer uma avaliação da mídia, da presença da produção de cinema esportivo em função dos Jogos Olímpicos. E como é que você percebe essa produção no Brasil hoje? Assim, ela vem crescendo? Quem seriam as figuras de destaque? A gente tem uma produção mais documental do que ficcional? O Brasil, como eu te falei, nós nos surpreendemos agora estamos preparando a segunda edição do evento, com a quantidade de filmes que surgiram sobre esportes. Né? Então tem muita coisa, tem filmes sobre boxe, filmes sobre surf, filmes sobre futebol, enfim, tem um número grande. Eu estava preocupado porque a gente procura colocar 30% da produção, do programa com filmes brasileiros. Então, quando eu digo que vai ter a sessão competitiva de 10 filmes, 3 filmes, longa-metragem, são brasileiros. Sim. De curta-metragem são 12 filmes, 30% brasileiros, então 3,6 não pode, 4 filmes brasileiros de curta-metragem. Então nós vamos ter dificuldade de selecionar, quer dizer, nós temos bastante filmes brasileiros para colocar nessa sessão. Há incentivos institucionais para a produção e em função desse aspecto de incentivo que é focado na memória do esporte olímpico, nós temos também uma sessão informativa que se chama Memória do Esporte Olímpico, onde nós vamos passar 8 filmes que tiveram a preocupação de resgatar a participação brasileira em Olimpíadas anteriores, que começou em 1920. Então tem já bastante filmes com essa preocupação de focar em atletas ou em histórias da participação brasileira nos Jogos Olímpicos do passado. Mas seria acertado dizer que a nossa produção ainda é muito voltada para o futebol, por ser o esporte mais representativo, digamos assim, do Brasil? Se você for olhar do ponto de vista histórico, verificar o que já foi feito sobre filmes com temática esportiva, a predominância é futebol, mesmo filmes, tanto documentários como ficção. Mas eu acho que está tendo uma reversão, está tendo uma virada. Eu acho que, sem dúvida alguma, o espaço que os Jogos Olímpicos vêm ocupando como um evento dessa magnitude toda, isso, sem dúvida alguma, tem motivado. E fora essas cutucadas do incentivo institucional, que é fundamental. Né?
E a primeira edição do evento foi há 3 anos atrás. Isso. E aí está ocorrendo agora esse ano de novo. Isso. Por que essa pausa de 3 anos? Vocês têm um tempo estipulado Na verdade, para nós retomar? tínhamos planejado que fosse bienal, né? Para chegar, assim como um evento já consolidado no ano das Olimpíadas. Infelizmente, a gente tem várias dificuldades de patrocínio. Sim, né? Nós claro, não podemos como tudo no Brasil. bancar sozinho esse evento. Então, um dos principais motivos foi esse, ou o motivo foi esse. Sim. Então, para esse ano, a gente tem já uma boa caminhada no sentido da realização do evento. Nós estamos, o apoio de um dos patrocinadores olímpicos estão conosco, e nós estamos buscando outro patrocinador que seja também um patrocinador olímpico, mas a gente está aberto para outros patrocínios também. Quer dizer, né, esse ano a gente está numa situação bem melhor do que estivemos no ano passado, onde seria o ano da realização, porque nós já estamos com esse patrocínio garantido, que é uma empresa que é um patrocinador olímpico, que são os Correios. Sim. E aí vocês já programam o próximo ou ainda não? Estão concentrados nessa edição ainda? Como é que funciona essa programação? Não, a gente já está programado para fazer o do próximo ano, que seria o dos Jogos Olímpicos. Que quando nós idealizamos o festival, o FIF, nós estávamos de olho, assim como o grande evento, o ano dos Jogos Olímpicos, evidentemente. Sim. Porque os Jogos Olímpicos ele vai gerar... É um evento que afeta, inclusive de grande maneira, a economia da cidade. Com certeza, e de uma série de inteiro, atividades. E isso provoca também a realização de muitos eventos. Sim. Muitos deles já estão acontecendo. Quer dizer, o FIF também já está acontecendo em função disso. Mas nós pretendemos fazer, por exemplo, em julho do próximo ano, um mês antes do início dos Jogos Olímpicos, né? Depois vamos ter os Jogos Paralímpicos. Enfim, no mês de julho a gente quer fazer e nós já estamos planejando. Quer dizer, esses patrocinadores que a gente fala é para 2015 para 2016. Né? Então vem muita Mas assim, coisa o grande ano vai ser o 2016. Tá certo. Então tá bom, Antônio, muito obrigada pela sua presença. Muito Se obrigado. você quiser ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinembrasileiro.com.br e eu deixo vocês agora com mais um filme de micrometragem. Até mais!